professora até essa, quem não quer? Ninguém me quer não, gente. Uma vida ingrata. Ai, meu Deus. Então você diga o que a gente vai fazer, porque as pessoas vão começar a chegar aqui. Ó, vai aceitando a galera, vai ficar bonito. Então, gente, deixa eu seguir o link da YouTube. Bloquear, chegar fones no YouTube, já. chega, se quiser chegar aqui no chat, chega. A gente já começa assim. Vai, Bárbara, mas a galera já tá vindo, mano. Deixa a galera. Deixa o pessoal vir. Tem muita gente O pessoal é bom. querendo ver vocês. Ninguém quer ver não, mas vocês eu já acabei de ver, já é uma coisa. No Instagram. Bom, e aí? O que eu faço? Até essa, quem não quer? Ninguém me quer não, gente. Uma vida ingrata. Ai, meu Deus. Então você diga o que a gente vai fazer, porque as pessoas vão começar a chegar Gente, vocês aqui. não estão muito bravos, então não leu os meninos, visto que a gente tá muito avançado da hora, mas eu dou o tempo. Pode usar o tempo que vocês têm Chega, se quiser chegar aqui no chat. pra se apresentar. Só pra eu não fazer duas vezes, eu e vocês. Não fica brava comigo, tá? Cristiane, sacode a cabeça pra falar que você não tá brava comigo, senão eu vou achar que você tá brava comigo. Ah, mas eu não estou brava com você. Eu não estou brava. Tá. Você pode resolver o meu currículo e falar. Pressão. Bárbara tá mandando as coisas aqui, ó, loucamente. Vou falar, Cida Carneiro, gestora de negócios sociais, Cristiane Mafra, mediadora voluntária. Não, mediadora de leitura, desculpa. Mediadora de Foi o que leitura. eu acho. Márcia Neves, o quê? Artes, mestre em artes pelo FMG, gente. Lúcio, tá mestrado. Beijo. Ah, e não esqueça de falar biblioteca comunitária. Então, eu queria colocar isso, mas você viu que tava enorme, né? Aí eu falei, cara, não vai dar. Aí vai pegar pesado comigo. Isso aí que você pode falar. Tá, agora eu vou falar. Fica tranquila que eu vou falar, porque comunitário a gente gosta de comunidade. Tá, Ana Medina. Então, não, eu falei Mafra porque tá aparecendo aqui pra mim Mafra, só por isso que eu falei. Mas tá aqui aberto, ó. Eu vou ler como eu escrevi aqui pra vocês ficarem bonitos. Falou. O link correto é esse, Elizabeth. A gente teve um probleminha aqui, mas se você quiser assistir é por esse link que eu acabei de te mandar. Bárbara, fala comigo. Não, a Bárbara não quer falar comigo, né? A Bárbara quer me deixar away. Bárbara? Oi, gente. Eu queria dizer que eu sou só mediadora. Tá joia, gente. Sejam bem-vindos. Eu agradeço muito a participação da Cida, da Cristiane e da Márcia aqui hoje, para a gente conversar sobre um tema que é tão importante para toda a rede, né? Que é o papel dos educadores sociais, das diversas áreas, né? Durante esse período da pandemia e como a gente tem... Quais as soluções que a gente tem encontrado para poder driblar o distanciamento social? Então, a gente chamou a Cida, né, que é uma voluntária nossa de muito tempo já, companheira nossa aí de Jornada do Pé, a Cristiane, que é de uma das bibliotecas que já foi apoiada, e a Márcia, que é uma referência pessoal para mim, né, em termos de educação, trabalha principalmente com educação na parte de artes, né? Enfim, eu acho que vai ser uma troca bem interessante e muito obrigada a todos vocês. Oi, gente, tudo bom? Então, as pessoas que estão, né, como palestrantes já sabem como vai funcionar a dinâmica de roteiro. Para quem está assistindo a gente, cada palestrante vai falar por 15 minutos. Ao final dessa conversa, as perguntas vão estar abertas no chat e vocês podem perguntar, eu vou ler essas perguntas e encaminhar uma a uma para cada palestrante. Também vão ter as perguntas que eu já trouxe, né, nas nossas demandas, das bibliotecas que a gente tem na nossa rede. No mais, cada palestrante vai se apresentar, tá bom? A Cida Carneiro pediu que Márcia e Cristiane interfiram na fala dela. Aí a gente vai fazer um códigozinho. Cida vai falar, não vai falar nada, vai levantar o dedo e apontar a Cris ou Márcia. Fala, Márcia, Cris, o que vocês acham? E aí libera a Bárbara libera o áudio, beleza? Ok.
Lembrando que passou dos 15 minutos, se tiver na linha de raciocínio não vai interferir, tá? Mas se assim, tô meio perdida, faça um sinalzinho de joinha para vocês. Tá bom? Ok. Me dê salve América e vamos começar isso daí. Cida, a palavra é sua. Boa noite, eu sou a Cida Carneiro. A Luísa, mais a Bárbara já falaram um pouco do meu trabalho. E o que é falar de educador social? Principalmente neste tempo, né, que nós estamos vivendo de pandemia. Primeiro, na minha concepção, quando eu falo de educador social, eu estou falando de consciência social, principalmente em relação ao outro, de engajamento com o outro. São várias vivências que o educador social ele partilha. Ele não só participa, mas como ele recebe. Eu vejo que o educador social, ele mais recebe do que partilha. Agora, eu queria perguntar, primeiro, tanto para a Cristiane, quanto para a Márcia. Eu quero que vocês me falem só 3 palavras, podem ser palavras soltas, o que é ser educador social neste tempo agora, de pandemia. 3 palavras. A solidariedade, essa empatia e... Márcia? Falta uma criança. Ai, Márcia, fala aí 3. Eu acho que é reinvenção, coragem e partilha. Refeição é uma ótima. Oi? Refeição é uma ótima. É uma ótima, você só falou do... Reinventar, Essa é a principal. Essa é a principal. Com certeza. Se a gente pegar as palavras que nos foram ditas aqui, solidariedade, empatia, reinvenção, coragem e partilha, eu já estou me reinventando em tempos de pandemia. É o que todo mundo está fazendo, não é? Em qualquer ofício aí, em qualquer segmento. Mas, se eu juntar isso tudo, o que é um educador social a partir dessas palavras? É aquele que transforma. Né? Eu estou transformando em solidariedade, eu estou sendo mais empático, estou me reinventando, então eu estou transformando a história dos sujeitos. Eu estou transformando a história do sujeito de amanhã. Porque o que eu estou fazendo hoje, amanhã pode pesar muito, ele pode fazer muita diferença, né, nessa partilha, nesse conjunto de significados. Né, que tudo isso são palavras muito fortes, e que é o que a gente precisa hoje, principalmente quando a gente se encontra, né, muitas vezes, recluso. Né, e para o educador social é mais complicado ainda, que nem muitos estão ativos. Né, eles estão em casa e eles estão precisando se reinventar para quando retornar. Ou estão fazendo alguns outros projetos diferentes que eles precisam transformar e precisam partilhar. Então, o que eu penso? Que eles são pessoas que eles doam muito, mas ensinam. Tá? E são pessoas que ele vai de encontro àquilo que ele está sendo pedido. Chega um pedido para ele e ele se doa para conceber aquele pedido. Isso é ser educador social. Eu preciso refazer a minha diferença. Aí é aquela pergunta, sabe? Às vezes, se tiver algum educador social, aí vai estar perguntando: o que eu faço? Se aquele verde mineiro, onde estou para onde eu vou? Eu acho que é assim que a gente tem que começar. Onde eu estou? Né? Espera aí, o que eu estou fazendo hoje? E para onde eu vou? É a minha meta. Então, eu tenho que colocar isso sempre no papel. Se eu não colocar, como que eu vou conseguir algo diferente em tempos de pandemia para fazer a diferença enquanto educador social? Né?
E uma coisa que é importante, estou olhando minha colinha aqui, tá, gente? É ir de encontro ao que o momento está pedindo, sabe? Eu tenho que... Isso eu não falo só para educador social, é uma coisa que eu falo muito nos meus cursos de capacitação com professores. O passado, ele é importante, ele é a nossa história, né? É a nossa raiz. Mas, enquanto profissional, eu não posso ficar com o meu pé só lá no passado. Eu tenho que mudar. Eu tenho que ver que o mundo mudou, nós estamos no século XXI, ele pede um educador diferente ou um professor. Professor que é professor, ele é um educador. A Cris lá na biblioteca, ela é uma educadora, né? Então, o educador, ele é bem amplo. Né? Então, a gente tem que vir para o século XXI com essas demandas. Precisa saber onde que eu estou, pronto, tá? E como que eu vou chegar a isso? Que o presente é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos aqui partilhando conhecimentos, né? E recebendo também outros saberes. Isso é importante para a gente. Mas e o amanhã? Eu posso fazer diferente? A mesma que eu perguntar, será que amanhã, como que as pessoas que estão nos assistindo vai levar isso para ele amanhã? Será que essa nossa conversa vai ter algum significado para uma das pessoas que estão assistindo? Então, a gente tem que pensar muito nesses lados. Amanhã, como vai ser o meu papel enquanto educadora social? Aí, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Tá? Vocês escreverem no chat, todo mundo que estiver participando, ou a Bárbara ou a Luísa, elas podem estar me pontuando aqui. Pensem na primeira palavra que vem à mente de vocês, que a gente fala educador social. Pelo menos alguém aí escreve alguma coisa. O que remete a vocês quando eu falo de educador social? Júnia, eu sei que está online. Luciana, vamos lá, gente. Márcia, Cristiane, Luísa, Bárbara, quando eu falo de educador social, que palavra que me vem à mente? A mim, pedagogia. Pedagogia? Vamos, gente. Para mim, Júlia? Troca. Que mais? Eu nem escutei a Júlia. Eu não escutei a Júlia. Para mim, vem conjunto. Conjunto. E o pessoal que está no YouTube pode mandar aqui pelo chat que eu passo para a Cida, viu, gente? Chegamos aqui, Paula Fabiano, partilha. Vamos lá. Se eu pegar isso tudo aqui, as palavras, o que formou, gente? Uma salada de ideias pra gente, não foi? Para mim vai ser uma salada aqui, né? Cada um vai inventar aí o lanche, o alimento que quiser. Mas surgiu uma salada de ideias. Então, ser educador social é isso. A Cristiane colocou reeducação. É isso que é ser educador social. É uma salada, é uma mistura. Porque a gente convive com vários problemas. Cada um das pessoas que estão ali com a gente, ela traz momentos diferentes para a gente. Ela chega com demandas diferentes. Outras demandas boas, mas também muitas demandas ruins. Outras são demandas desafiantes. E o educador social, ele tem que estar pronto para isso. Lógico que, às vezes, a gente não tem resposta para tudo. Né? É impossível essas respostas para tudo. Mas se eu pegar aqui a troca, o conjunto, a partilha, a pedagogia, né? Que educador social não vem só de pedagogia. Hoje, o educador social, ele está em todas as áreas. Né? A gente tem a psicologia, o serviço social que está entrando, assim, muito nessa questão do educador social, até por um outro lado, né, que é daquele cidadão que está estigmatizado aí pela sociedade, que não sabe nem como se chegar aos seus direitos,
né? Mas são várias áreas. Nós temos educadores sociais hoje de todos os segmentos. Então, isso que é ser educador social, é misturar, sabe? Fazer uma salada de ideias, é se reinventar, né? E da gente conseguir partilhar. E precisa muita coragem para isso, né? Se vocês me perguntarem, assim, na prática, o que eu deveria fazer de diferente em tempos de pandemia, o que eu ia falar com vocês? Primeiro, é hora de virar a página. Tá? A gente tem que passar a pensar para frente. O que eu posso fazer de diferente hoje? E começar um passo de cada vez. Lógico que eu não consegui, no dia seguinte, fazer tudo diferente. Mas se eu conseguir fazer 5 minutos do meu dia, enquanto educador social diferente, eu já ganhei. Né? É hora de resolver conflitos. Quais conflitos eu tenho? Por que eu não consigo ir além disso? Então, eu devo pontuar, escrever, nada melhor que um papel e uma caneta. Quais são os meus conflitos? Quais são os desafios que eu tenho que me impedem de ir para frente? Então, eu vou mapeando isso. E quais são os outros desafios que me incomodam? Será que aquele meu colega que está sempre fazendo diferente eu não consigo? Então, eu também tenho que pontuar isso. E tenho que sempre estar anotando. Disso, quando eu faço essas anotações, que eu visualizo ali, sabe? O que acontece? Eu começo a tentar ver resultados. E a partir disso que eu vou pegar a uma ação. Então, eu vou me expressar, o que está me incomodando? Por que isso me incomoda? Então, eu vou procurar saber respostas sobre isso. Eu não consigo ir na frente disso. Eu preciso ter uma resposta se eu quiser vencer esse desafio. E eu preciso, além do mais, fazer um acordo comigo mesmo. Eu vou fazer diferente 5 minutos por dia. Não importa o segmento. Tá? Mas 5 minutos, eu vou fazer essa diferença. É um acordo comigo. Eu consegui, da listagem que eu fiz, eu consegui resolver algum conflito? Ótimo, se eu tenho 5 desafios lá, e eu conseguir resolver um por semana, isso já é maravilhoso, né? Eu já estou pegando a fala da Márcia, eu estou tendo coragem suficiente para mudar alguma coisa, né? E primeiro, eu preciso também, gente, buscar resultados positivos. O que eu faço de melhor? Como que eu sei lidar com essa situação melhor? E a partir do que eu faço melhor, eu vou investir nos pontos que eu tenho ali enquanto desafios. Não, mas se eu faço isso melhor, se eu agregar isso ao meu desafio, eu vou ter um resultado significativo. A aprendizagem, ela vai ser realmente significativa e engajada. Tá? Então, e como que eu faço para isso? Primeiro, a gente precisa avaliar, do meu ponto de vista, tá? Não sei se a Márcia, a Cristiane ali, elas concordam, mas do meu ponto de vista, primeiro eu vou avaliar aquilo que eu quero. O que eu pretendo com qual que é o meu objetivo enquanto educador social. Depois que eu avaliei, eu preciso definir a minha meta. O que eu quero melhorar, onde que eu quero chegar, e nós estamos lá, né, para onde eu vou. Né? Essa é a minha definição. E antes de mais nada, eu preciso comprometer-me. Sem compromisso, infelizmente, a gente não vai em lugar nenhum. Eu não vou dar nenhum passo se eu não tiver um compromisso. Depois que eu assumir este compromisso, eu preciso planejar. Planejar as ações de acordo com o perfil de quem vai receber. Eu tenho que conhecer quem está recebendo para fazer certo, planejar diferente. Depois eu vou executar. Depois que eu executar, eu volto lá no início. Eu vou reavaliar tudo em cima do que foi apresentado ao meu grupo. Né? E isso são mudanças significativas. E uma coisa que eu falo muito para quem trabalha, né, enquanto educador social, é cultura através do exemplo. Tá? Eu não sei se vocês
tem lido ou já leram algo a respeito disso, tem livros fantásticos sobre isso, porque hoje quem recebe, ela aprende muito mais através do exemplo que ela está recebendo. Então, é muito importante isso, a gente ter em mente essa questão da cultura. Aí, sim, eu vou enxergar um todo e vou fazer a minha diferença, tá? Então, ser educador social, para mim, é ser um impulsionador de gente, é engajar pessoas, tá? Aí, para terminar, eu queria terminar com uma frase. Depois eu mando para a Bárbara e para a Luísa, para elas poderem compartilhar com vocês. Que Cristóvão Colombo, segundo a administração, né, lá, quando ele partiu, ele não sabia para onde ele ia. Quando chegou, ele também não sabia onde ele estava. Quando voltou, não sabia dizer onde ele esteve. Então, eu acho que é a partir daí que a gente começa a repensar no nosso caminho enquanto educador social, sabe? Aí eu vou terminar aqui e estou aberta às perguntas. Bárbara? Muito obrigada, Cida, pelas palavras. Muito pontual, muito do planejamento. Todo um tete-a-tete que a gente deve trocar depois. Vou passar a palavra agora a Cristiane Medina, maravilhosa, da pele brilhante. Cris, a palavra é sua, meu amor. Boa noite, como a Luísa disse, sou a Cristiane, conhecida como Cristiane Medina. Sou mediadora da Biblioteca Comunitária Corrente do Bem, faço mediação de leitura. E falando sobre a pandemia, o que nós estamos fazendo, porque entramos em quarentena, as bibliotecas estão fechadas, mas estamos atendendo a comunidade, né? Faço parte da rede Sou de Minas Gerais, a rede local, e da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. E a rede, né, algumas bibliotecas, estão estão dando assistência, né, para as famílias que perderam seus empregos, que estão, né, nesse momento difícil, porque a maior parte das instituições, das bibliotecas, estão dentro da instituição. Então, as bibliotecas estão ajudando essas famílias com cartão básicas, né? Algumas bibliotecas estão recebendo também livros de doações juntos a essa cesta e a esses cartões. A nossa biblioteca, a Corrente do Bem, não está participando nessa questão de doação direta, né, de alimentos, das cestas básicas. Nós estamos fazendo uma live com os nossos leitores, né? Estou dando assistência também aos professores que estão acompanhando os alunos, professores de aula particular, com livros didáticos, porque muitas escolas iniciaram o ano com greve, e entrou a pandemia, então não tiveram assistência, não tem os livros, e a nossa biblioteca recebe também muito livro didático. Então, eu consegui entrar em contato com os professores e a esses cartões de aula particular, a nossa biblioteca, que dão assistência a esses alunos, com alguns pais, e consegui compartilhar esses livros. E, fora isso, nós estamos fazendo a mediação, gravando vídeos de mediação, né, e publicando, passando para os nossos grupos da comunidade. Sou coordenadora também do RPG, da Biblioteca Comunitária, e essa atividade
eu tenho meus parceiros, que é Eternalis, tem o RPG Quartel, e nós colocamos essa turma, né, que gosta dos jogos interativos, para poder estar participando online, através do Discord. E aí, se vocês quiserem estar perguntando também... Gente, eu estou um pouquinho nervosa. Não precisa. E aí eu comecei também um trabalho com crianças especiais. Como esse trabalho eu iria fazer junto com a parceria da Escola Rose Rascabrim, que é uma parceira nossa, que fica do lado da escola, e a Arendena não conseguimos fazer essa atividade pessoalmente, então consegui entrar em contato com alguns pais para fazer uma atividade online com essas crianças, né, que elas precisam muito. Então, ali a gente faz uma brincadeira, eu faço uma mediação, converso um pouco com elas, um pouco com a família, porque a família necessita também desse cuidado, né, desse momento, porque criança fica em casa, fechada o tempo todo, ela não pode estar saindo. Então, a gente faz esse bate-papo. Eu estou fazendo esse bate-papo com essas famílias. E aí eu deixo para as perguntas. Cris. Sim. Tá bom? Sim. Posso passar? Pode. Vou deixar para as perguntas. Tá bom então. Gente, ela tá nervosa e tudo bem tá nervosa, tá? Fica tranquila. A gente já teve vários problemas aqui e, ó, tá nervoso, tá assim, tá de boa, gente. O que importa é que ela tá aqui, ela tá passando as informações pra gente com todo amor e carinho. Passar pra Márcia fazer a apresentação dela também, com o cabo dela. Eu já abro as perguntas, tanto do chat como as que eu tenho aqui, tá bom? Vamos lá, Márcia. Um momento. Pronto. Gente, meu nome é Márcia, né? Na verdade, eu sou dançarina e professora de dança em movimento. Sou pedagoga, formei em magistério, atuei em educação em instâncias diferentes, né? Escolas públicas, escola privada, mas, enfim, há muitos anos eu costumo falar que eu danço desde o século passado, é uma realidade, eu danço desde o século passado, e, enfim, desde muitos anos que eu me dedico à dança, e há 20 anos eu não me relaciono mais com escola, no sentido dessa escola formal, né? Então, hoje, eu estou coordenadora da área de dança da Escola Livre de Artes Arena da Cultura, me considero privilegiada de estar aqui falando sobre o público, e como programa público, é muito importante que a cidade conheça o Arena da Cultura. A Bárbara é nossa aluna, né, no Arena, e a escola existe para a cidade, com a cidade, né, e é muito louco, porque a escola tem 22 anos, um caminho longo, um caminho de percalços, de desafios, mas muitas pessoas não conhecem a escola, né, então que privilégio estar aqui. E desse meu lugar, eu estou falando, a escola tem várias diretrizes, né, que são a democratização, o acesso, a questão das diversidades, e uma diretriz que é a questão de um compromisso social no sentido de um diálogo, né, com as nossas realidades, com a sociedade, sem instrumentalizar o uso da arte, né, então, inclusive, a escola está dentro da Secretaria de Cultura, Fundação Municipal de Cultura, e não está dentro da Secretaria de Educação, mas da educação, de todos os âmbitos, assim, professores, professoras, bibliotecários e bibliotecárias, e monitoras, monitores, enfim, dentro da rede municipal. Esse momento que a gente vive, para nós, para uma escola, é um desafio muito grande, porque a escola é feita de presença, né? A escola é o lugar do encontro. Eu penso isso como uma pessoa que vive numa escola e que sempre viveu, né? No sentido que desde que eu comecei a trabalhar jovem, recém-formada no magistério, eu comecei a dar aula e hoje eu estou nesse lugar, né? E que essa escola, esse lugar, mas
é o lugar do encontro, né? É o lugar do convívio, é o lugar da partilha. E isso se dá na presença, né? Então, agora a gente está vivendo o desafio de construir uma ideia de escola que também sobrevive na distância, né? E escola, a ideia de educação, para mim, que eu gosto muito, é uma ideia do Jorge Lassa, que é um filósofo da educação espanhol. Nossa escola, por um tempo, para dar um curso, mas ele é uma pessoa que na educação ele é muito ouvido, está muito presente assim, nas discussões da educação nessa atualidade e nas artes também. Mas ele diz que os processos educativos, a educação na origem da palavra, é uma coisa que nos retira nos suspende da realidade. Por que isso? Porque a palavra educação nasceu na Grécia, e na Grécia pouquíssimas pessoas tinham direito à educação, os escravos não tinham direito à educação. E, portanto, essa realidade dura tinha que permanecer assim, né? Eles eram escravos dessa realidade, do trabalho, da dureza, da falta de tempo para si, né? Tempo para o prazer de conhecer, né? De estar em contato com informações e com possibilidades, novas experiências. As experiências destinadas para eles era a experiência do trabalho. E as pessoas que viviam a experiência dos processos educativos, então, eram as pessoas livres, né? E eu gosto de pensar nisso, então, nesse lugar onde a arte também é um processo educativo, nesse lugar em que a gente vive a experiência dessa liberdade. A liberdade de ser o que a gente é e de construir possibilidades para ser outras coisas, a possibilidade de encontrar, de trocar, de conviver. A partir da fala da Cida e da Cris, eu fiquei pensando muito no Paulo Freire, né? Por quê? Porque hoje, que a gente se pergunta que lugar é esse que a gente está, mas a gente está buscando exatamente entender essa realidade para estar nessa realidade, porque é ela que a gente tem e é com ela que a gente precisa lidar. E Paulo Freire diz disso, né, que a gente não vai construir uma experiência na educação que seja a parte, que fique separada da realidade onde essa comunidade escolar está, né? Porque é através desse diálogo, desse convívio e dessa troca dos saberes, dos conhecimentos, que os processos vão acontecer, né? Inclusive, eu acho super bonito porque ele não separa as palavras ensinar e aprender, né? Ele fala de uma coisa que fica junto, assim. Então, desse desafio agora de entender qual é a nossa realidade, porque é com ela e a partir dela que a gente vai viver essa reinvenção. Então, dentro da realidade da Escola Livre de Artes, né, onde eu estou e tem, assim, 3 meses, desde quando a gente começou a pensar o que ia acontecer, porque a gente não podia mais estar com os nossos alunos e alunas dentro da sala de aula, a gente compreendeu que a gente precisava de outras noções também, outras noções de arte, né, outras noções de o que é ensinar e o que é aprender e o que realmente a gente está precisando ensinar a aprender agora, nesse presente, né? E aí a Cida nos convida aí para pensar muito profundamente sobre isso e construir um caminho, reconhecendo esses desafios, né? Então, assim, só para contar um pouco, no meio desses desafios que a Cristiane faz todas essas coisas maravilhosas, né? Que ela transforma esse computador num lugar de encontro, porque também essa virtualidade, às vezes, parece que é uma coisa que deixa a gente longe, né? E a gente precisa transformar esse lugar, essa tela, esse jeito de estar, que parece que eu estou do outro lado, num lugar onde a gente fica juntos e juntas. E eu acho que aí a Cris faz isso quando ela vai encontrar essas pessoas para, né, fazer aí essa coisa com as crianças, com as famílias. Isso é uma coisa maravilhosa, e no nosso caso, a escola vai começar a realizar aulas online. Na verdade, começou ontem, para nós isso foi uma vitória,
Mas é uma vitória incompleta, porque a gente também sabe do desafio das pessoas que não têm acesso à internet, das pessoas que não têm computador, das pessoas que não têm telefone, porque isso é a nossa realidade. Essa também é a realidade na qual a gente está. Então, a gente também tem que olhar para ela. Mas antes, conversando com a Bárbara um pouco, eu disse para ela que para nós o mais importante é exatamente a gente se fortalecer uns com os outros. Então, essa possibilidade de também estar com os alunos, com as alunas nas aulas à distância, aqueles que ontem, por exemplo, não vieram, junto com os que vieram, a gente está se perguntando o que a gente vai fazer para encontrar o caminho para que eles estejam conosco também. Então, assim, porque do meu ponto de vista, agora é um momento da gente fazer rede. Eu falo que é um momento da gente se acomunar, da gente se aquilombar, né? Da gente fortalecer a nossa coragem, juntando a nossa coragem com a coragem dos outros e das outras, né? Porque a gente está vivendo um contexto muito difícil, muito desafiador, né? Eu sinto que pessoalmente, né, e esse universo da nossa realidade que está em torno a nós nesse país é uma loucura. Então, assim, a gente precisa se dar as mãos. E talvez agora, o mais importante nos processos educativos, por exemplo, que eu tenho pensado, é construir esses valores para que a gente vá ao encontro do outro, para que a gente consiga ter a força para criar a rede, a coragem para criar a rede e a certeza de que a gente não está sozinho, né, e que a gente vai enfrentar, né. Hoje, conversando com uma professora, ela falou daquela imagem maravilhosa das mulheres que se colocaram na frente dos negros quando eles caminhavam para encontrar a polícia nos Estados Unidos, e as mulheres brancas foram na frente. E é disso que a gente está precisando entender como que a gente vai estar sempre junto, apesar de todas as diferenças, sem entender as diferenças são próprias e nos tornam pessoas únicas, mas a gente precisa exatamente do encontro das diferenças agora, do encontro das forças, do encontro de todas as potências, para a gente vencer os desafios que a gente não conhece, né, e aceitar que a gente não conhece, porque esse aceitar, se eu não aceitar, como que eu vou saber olhar para os desafios? Eu vou olhar para eles achando que eu já conheço, com o meu olho que via as coisas que eu já conheço, mas agora eu não conheço mais. Então, eu tenho que limpar a minha visão e olhar para o que eu não conheço, e tentar enfrentar isso, né? Então, assim, também estou aqui para, se alguém tiver perguntas que eu possa responder, me sinto menos capacitada que a Cida e que a Cris nesse tema do educador social, me sinto privilegiada de estar aqui junto com elas e com vocês do Pé de Biblioteca, mas me disponho aí a trocar, a conversar e a falar dessas intensidades que a gente tem vivido então, nesse momento, com os novos desafios que a pandemia traz para a gente. Obrigada. Muito maravilhosa, Márcia, muito, muito maravilhosa. Só dela abrir a boca e falar Paulo Freire, a gente já deu uma arrepiada diferente, né? Excelente. Eu sou educadora, tá? Assim, eu sou agrônoma de formação, mas, enfim, fui professora há muito tempo. Isso pegou lá no fundo, né? Eu fiz o ENF, cara. O ENF é o quê? Uma faculdade que Darcy Ribeiro idealizou, então isso vem muito forte na minha história. Bom, de novo, gente, obrigada. A quem está aqui como palestrante, a quem está assistindo a gente, de novo, desculpa. Primeira vez que a gente fez, deu tudo certo, foi tudo de boa, a gente riu, não teve esses intempéries, hoje teve, e é a prova de que a gente tem desafios para vencer quando a gente vai levar informação. A gente nunca viveu a pandemia. Sinto menos capacitada que a um problema Cris desse tamanho do Brasil, tema do né? educador social, a gente tem aquela crença de que Deus é estar aqui brasileiro, junto com então elas nada de ruim acontece e no com Brasil. vocês do Pé de Biblioteca, muito, não acontece mas me pouco, disponho aí a Nesse trocar, momento a a gente está conversar vivendo e a tudo, falar a gente está aqui super dessas disposto a querer levar o melhor intensidades que a gente conteúdo tem para vocês, vivido nesse da melhor maneira momento, possível. A com gente os teve novos esses desafios que a intempéries, mais uma pandemia vez, traz pra desculpa. gente. Obrigada. A gente vai continuar passando um pé com vida, a gente vai melhorar a nossa comunicação, a gente vai buscar outras ferramentas para que todo mundo tenha a melhor experiência. A gente já deu uma arrepiada diferente, né? Dito isso, vamos rir um pouco, né? Porque, nossa senhora, assim, eu sou agrônoma de formação. Todo mundo tensa, mas enfim, sou
Vamos lá, professora. Não, Gente, Bárbara mandou o seguinte, pegou lá no fundo, né? Bárbara Alves. Eu fiz o ENF, cara. O ENF é o quê? Uma faculdade. Mas eu tenho 3 perguntas, então vocês não vão muito forte tão fácil. Bárbara pergunta o seguinte: quais os maiores desafios operacionais? Quer dizer, quais os maiores desafios para operacionalizar essas atividades? Olha, eu gostaria de começar respondendo que a internet tem que funcionar, o link tem que funcionar, entende? Tem as intempéries, né? A gente não está falando que a gente está na China, que tem o quê? Uma internet de 10 mega liberada para todo mundo, não. A gente está aqui com todas essas dificuldades e aprendendo a lidar com isso. Respondi a minha, agora eu vou passar a palavra para a Cida, depois Cris, depois Márcia, tudo bem? Fale. Eu acho que talvez a maior dificuldade que a gente encontra não é a questão de material, é a dificuldade humana. Nem todo mundo consegue entender o que pretende fazer. E geralmente, né, vamos dizer, o material humano é o mais complicado. Sabe? Por isso que eu falo, quando a gente tem tudo bem planejado, é muito mais fácil enfrentar o desafio. Bom, além do que a Cida disse, é uma anunciar também, no meu caso, anunciar a rede social, porque tanto para os professores também, porque tem muitos que não têm essa habilidade. Eu também tenho certa dificuldade nessa falta de habilidade para poder estar trabalhando com as redes sociais, né, com os programas. Então, tem pouco tempo que eu estou conseguindo, estou aprendendo a mexer com algumas, para poder fazer essa dinâmica com os nossos leitores. Então, para mim, esse está sendo o maior desafio, esse manuseio de ferramentas. E segura, às vezes nós gravamos as mediações, e você fazer o público ficar ligado ali em você é um desafio. Porque quando você está pessoalmente, você consegue interagir com ele melhor. Mas via, né, esse via online é complicado. Você segurar... Antes da Márcia responder, Márcia, desculpa, é que a pergunta da Daniela que está no chat é exatamente a continuação dessa fala da Cris. A Daniela está perguntando especificamente para a Cris, com essas mudanças nas mediações de leitura de presencial para a forma online, como a Cris se prepara, como que funciona a escolha do livro que vai ser usado, o tipo de leitura escolhida, já que eu só interrompi, Márcia, desculpa, porque segui essa linha de raciocínio, tá bom? Sim. Tem muitos leitores, né? Muitas famílias que não conseguem ter esse acesso. Então, o que eu escolhi permanecer com o WhatsApp, porque eu achei mais funcional e mais fácil para algumas famílias que eu tenho acompanhado. Então, eu faço a chamada de vídeo, eles atendem, e aí eu escolho um livro e começo a fazer a mediação, ou então eu peço para que eles escolham o livro e façam a mediação para mim, e vem essa troca, né? A gente faz essa troca. E eu peço também as crianças para estarem escrevendo fazendo uma redação daquilo, né, do que está acontecendo, como é que elas estão se sentindo, o que elas acham da pandemia, como é que elas estão vendo o mundo hoje. Né? Algumas já escreveram, eu falei que no final do ano eu vou divulgar as melhores citações na nossa página. Então, para poder estimular, né? E nessa ajuda que nós estamos dando, assistência aos professores que estão dando aula de reforço, eles me passam, né, os pedidos de livros, tá indicando para eles, e aí eu vou passando, eu faço um kit, a gente encontra, ou eles vêm aqui na minha casa e eu entrego o kit. E assim nós estamos fazendo. Obrigada, Cris. Márcia, pode responder a pergunta, por favor, da Bárbara? Quer que eu repita?
Quais são os maiores desafios, né, agora, desse momento, né? E Eu não sei quais são os maiores, eu sei que são muitos, né? E talvez para mim, o que eu percebo, assim, desde que tudo começou, é que a gente quer lidar com as coisas com aquilo que a gente já sabia. Só que agora a gente não sabe mais nada. Então também é um grande desafio se colocar no lugar de quem não sabe. Porque eu estava pensando essa madrugada, que eu fiquei acordada um pouco, o que é uma quarentena, né? E assim, a nossa quarentena, na verdade, é muito diferente, né? Quarentena seria assim, quando eu fiquei imaginando no urso que hiberna, né? Ou naquela coisa quando você ganha o seu bebê, seus 40 dias que você fica em casa, ou o luto. Essas coisas são um momento em que você se retira, né? Sua compreensão. E eu fiquei pensando, né? A Luísa contou que ela tem um filho aí de 1 ano, né? Quando chega um bebê, o que acontece? Realmente você tem que reconstruir sua compreensão, né? Porque de fato, e não é para você ficar descansando, aquela coisa que o povo fala, né? Ah, enquanto ele dorme, você dorme também. Quem dera fosse, né? Assim ou não, não é. Porque é tudo uma avalanche de coisas assim, e esse aceitar que a gente não sabe é um grande desafio, né? Então, porque aí a gente se move para buscar soluções. E aí a Cris fala desse tanto de coisa maravilhosa, assim, tão bonita que ela está fazendo, né? E, por exemplo, na escola, para nós é um desafio enorme o acesso. E como que a gente vai lidar com isso? Você imagina chamar uma turma que tem 24 alunos e alunas e ver chegar 12 pessoas, porque as outras 12, elas não têm, igual eu falei, as condições materiais, assim, da internet, ou do computador, ou do celular, para fazer as aulas, né? É muito desafio, a gente não vai poder parar ali, a gente vai ter que continuar a se mover para entender como que vai ser. Então, a gente vai usar o WhatsApp para construir aulas que a pessoa possa fazer a partir de um texto, construir uma aula de dança que eu leio e depois eu faço. É possível? A gente vai ter que tentar. A gente começou a escrever cartas dançadas para as pessoas, porque a gente não queria perdê-las de vista, enquanto a escola não voltava. Então, a gente também usou o WhatsApp para mandar cartas dançadas, que era o quê? A gente também não queria a imagem, porque a imagem, a gente está cheio de imagem já. A gente usou uma carta, uma dança que a gente falava a dança. E é só isso? Não, porque assim, porque talvez isso não tenha sentido para uma pessoa, mas e o que vai ter? Vai ser ver a turma dela em sala, por exemplo, para matar a saudade, né? E correr o risco de inventar, porque pode não dar certo. Mas são tentativas, é uma busca. E viver isso também com certo prazer, de que nisso também tem a mágica de um renascer, né? Que eu acho que entender isso também como uma oportunidade. Na escola a gente está percebendo que essa também é uma oportunidade para a gente entender o que é uma pedagogia que a gente diz, né, uma pedagogia inclusiva em arte. E agora, uma pedagogia inclusiva numa pandemia num país como o nosso. O que isso é? certíssimo. Próxima pergunta da Valdirene Ferreira. Valdirene é coordenadora de uma das bibliotecas que está na nossa rede, aqui em Minas, lá em Carbonitas. Ela está perguntando quais são as principais ferramentas que vocês estão utilizando. A Cris falou do WhatsApp, mas vocês estão usando mais alguma coisa? O que vocês têm para indicar? Eu uso mais o WhatsApp e uso também o Discord, que no caso é para jogos, né? Que são para os meus, para as crianças que jogam o RPG. Então, utilizo o Discord, que é uma ferramenta fácil também. Mas o WhatsApp, entre todos os outros, eu achei o melhor. Não vai ser com todos ao mesmo tempo, né? É de pessoa para pessoa, então o trabalho é mais demorado, mas eu achei mais fácil de estar em contato com com seus familiares, porque o nosso trabalho não é só simplesmente ler, tem aquele trabalho de biblioteca, aquele trabalho para poder, que vai trabalhar, o lado atencional.
Então, às vezes, os pais ou os avós que acompanham a mediação, de repente eles querem falar, então estamos ali também para ouvir. Não só falar, como ouvir, que é um trabalho muito, eu acho que é o principal, né? Quando você ouve a necessidade do outro. Então, a partir dali, nós vamos dando sugestões, e mais à frente, eu pego um livro que tem a ver com o que aquela pessoa está passando, e começo a ler, eu começo, né, pego algumas frases de alguns livros, e nós vamos conversando sobre aquilo. Então, é esse trabalho também de terapia, né? E é muito legal. Cida está usando alguma plataforma, alguma coisa direcionada? Microfone, Cida. Voltei. Eu queria falar de um modo geral. Não existe a melhor ferramenta. Eu acho que nesses tempos de pandemia, as redes sociais, de maneira geral, não importando qual ela tem sido uma ferramenta eficaz. Mas a melhor ferramenta, eu não fui não sei, Bonita não teve oficina do pé. Mas a melhor ferramenta que existe é aquela que você consegue dominar e aquela que você alcança os seus objetivos de comunicação com o outro. Então, não adianta falar assim, a Cristiane, ela domina lá, né, ela achou melhor para ela o WhatsApp, talvez a Márcia vai falar que é o Instagram. Não existe. Eu acho que a ferramenta melhor é aquela que você vai alcançar o que você deseja. Sabe? Então, ela vai ser aquela questão do desafio mesmo, é de buscar ali qual que ela vai estar alcançando o público dela da melhor maneira possível. E pode ser até uma carta, de repente. Né? Então, é isso que ela vai ter que buscar. Ela vai ter que avaliar uma por uma para ver qual que ela está atingindo melhor o público dela. Tá certo. Márcia, tem alguma colocação sobre essas ferramentas? Eu acho que a Cida falou uma coisa realmente potente, que é da cidade toda, né, das periferias, um público muito, muito diverso, que o WhatsApp, assim, pelo menos para a gente não perder de vista essas pessoas, né, foi muito importante. Mas o WhatsApp, assim, você tem que conseguir também agir de um jeito que você pega a pessoa ali, porque senão se vem um bom dia depois, ou um boa tarde, a pessoa também já desconectou de você e já está num outro lugar, né? E para a gente, nesse ambiente público, é difícil, porque a gente também, a gente não pôde usar Facebook ou Instagram, porque tudo da comunicação da prefeitura se voltou para o controle da pandemia. Então, a nossa realidade, assim, a gente, por exemplo, as nossas aulas, criou-se uma plataforma para a gente trabalhar, né, é um privilégio para a gente, mas criou-se uma plataforma para a gente trabalhar à distância, né. Mas, concordo, porque isso não vai resolver nosso problema, não. Porque aquela pessoa que está sem o acesso, e aí, o que eu vou fazer? Né? Então, talvez eu tenha que ir no WhatsApp, tenha que mandar a carta, e tenha que marcar, não sei, um encontro, assim, de distância. A gente está tentando entender isso, né? E é isso. Eu vou fazer as minhas perguntas agora, tá? Vou seguir essa linha Cida, Cris e Márcia. A gente está falando de educadores sociais e eu queria saber de vocês qual a importância de verdade da formação, porque podemos trabalhar com educação, podemos trabalhar com voluntariado, mas qual é a real importância da formação de educador social? Cida, a palavra é sua. Falar da importância do educador social na sua formação, eu acho que quando a gente está bem alinhado com aquilo que a gente vai fazer, a gente já tem já carrega uma bagagem bem bacana com isso. Lógico que toda profissão, quando você leva uma bagagem, se ele faz uma boa formação, é importante, tá? Mas talvez antes da formação eu falo que é gostar do que você faz. A partir do que você
gosta do que você faz, você vai atrás dessa formação. Tá? É o que eu falo no professor, que o professor fica assim, não vou ali porque aquilo ali paga. Não posso fazer esse curso porque paga o governo, não me deu. E nos meus 34 anos, atuando, né, enquanto professora, capacitação, tudo. Se eu fosse depender de governo para fazer algum curso de capacitação, eu estava perdida. Sabe? Todos que eu fiz, fui eu quem arquei com eles, porque eu gostava e eu queria fazer a diferença. Então, e hoje, se a gente pegar o tempo de pandemia, vocês já viram quantos cursos de formação estão aí gratuitos na